gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Eu vou falar da missão dos 70, e como a missão dos 70 revela algumas coisas importantes na área de libertação e de cura. Vou trazer algum entendimento, e espero que para você surja como uma revelação a respeito da atuação espiritual, de como a igreja funciona, de como a igreja atua na tua libertação, onde está o problema da libertação, onde está a solução da libertação. E nesse texto nós vamos entender algumas coisas. Diz esse texto aqui em Lucas capítulo 10, versículos 1, vamos ler o versículo 1, depois nós vamos para o versículo 17, vamos ler o 1 até o 2 e depois o versículo 17, diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Versículo 17 agora diz assim: e voltaram 70, quer dizer, depois de terem cumprido a sua missão, voltaram 70, dizendo, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu quero ler antes disso o versículo 9, vamos voltar para o versículo 9, que é muito importante esse versículo. Jesus complementando a instrução que lhes deu quando enviou os 70, disse: curai os enfermos que houver na cidade, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Vou dizer novamente: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Agora o versículo 17, diz assim: e voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Então Jesus diz a eles, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus se alegra em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Esse texto vai trazer alguma revelação para nós a respeito do papel da igreja e de como é processada a nossa libertação. Mas antes de falarmos da missão dos 70, é importante nós voltarmos para a missão dos 12, que está no capítulo 9 de Lucas, o capítulo anterior. Vamos lá para o capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Nós vamos fazer uma comparação entre a missão dos 70 com a missão dos 12, uma missão um pouquinho diferente, mas que tem um conceito muito importante envolto em relação à libertação. Diz aqui no telão: e convocando os seus 12 discípulos, isso um pouco antes da missão dos 70, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Versículo 2: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Os dois textos falam da missão da igreja. A missão da igreja é levar o reino de Deus, e o reino de Deus não tem uma proposta natural. O reino de Deus não tem uma proposta de assistência social. Jesus não levou o reino de Deus às pessoas pensando em resolver a situação social das pessoas, de como elas estavam, de como elas viviam.
não do ponto de vista natural. A proposta do reino de Deus era uma proposta sobrenatural. A mensagem do reino e a mensagem da igreja. A igreja não é uma associação, a igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Há algo de sobrenatural. Alguém escreveu dizendo que, aliás, C.S. Lewis escreveu que a igreja de Deus, o cristianismo, não é uma religião, como se fosse um código de conduta ou de notas morais que nós aprendêssemos e passássemos a professar e a praticar. O cristianismo é o poder de Deus na terra. O cristianismo é um milagre de Deus, porque Jesus não pode ser comparado a Sócrates. Jesus não pode ser comparado a Confúcio, Jesus não pode ser comparado a nenhum outro líder religioso, a Buda, Jesus não pode ser comparado a Maomé, não, porque ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra. A proposta da igreja, então, não é uma proposta natural, a proposta da igreja é uma proposta sobrenatural. Os apóstolos foram enviados de 2 em 2, para anunciar o reino de Deus, e a mensagem do reino de Deus tinha como propósito curar os enfermos e expulsar os demônios. Curar os enfermos e expulsar os demônios. É tudo isso, e é só isso que a humanidade precisa. A humanidade, ela não precisa, nós não precisamos de mais dinheiro. Nós não precisamos de uma casa nova, de um carro novo ou de roupas novas. O que nós realmente precisamos diante de Deus é de cura e de libertação. E essa é a proposta da igreja, trazer cura e trazer libertação para as pessoas. Isso nenhuma instituição pode fazer, nenhum governo pode fazer. Mesmo quando você está doente e vai ao médico, o médico não te cura. O remédio não te cura. Na verdade, todos os princípios ativos nos medicamentos e até nas vacinas que agora estão sendo discutidas e sendo elaboradas, tem como função fazer com que o nosso organismo possa reagir à doença. Ninguém pode combater uma doença, ninguém pode curar um doente, nem o remédio, nem um médico. O que os médicos e os remédios fazem é proporcionar ao organismo para que ele reaja, para que ele lute, para que ele combata aquela doença e aquela enfermidade. Por isso que eu digo, toda cura vem de Deus, porque é Ele que te fez, Ele fez o teu sangue, Ele fez as tuas células, Ele fez os teus glóbulos, Ele te fez perfeito, e nessa perfeição nós vencemos as doenças. Amém, pode aplaudir ao Senhor, Ele é perfeito mesmo, aleluia. Então a proposta é sempre sobrenatural, nós dependemos de uma intervenção sobrenatural. Entenda que a sua vida não vai ser melhor se você ganhar na loteria, ou se você tiver simplesmente um salário maior. Não é isso que está dependendo acontecer para que a sua vida seja transformada. O que o Evangelho e a Igreja de Deus, e Jesus Cristo que está presente aqui nesta noite, querem transmitir para você, é cura e libertação. É importante nós entendermos que nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos. É muito fácil olharmos para os outros e apontarmos os defeitos. C.S. Lewis também escreveu dizendo que as pessoas são muito fáceis, é muito simples notar o erro das pessoas e observar como teu marido te incomoda, como tua esposa te incomoda, como teu chefe te incomoda, como as pessoas em volta, os vizinhos, às vezes os filhos, criam problemas para você. Mas ele disse que, na verdade, a pior de todas essas pessoas é a própria pessoa, é você mesmo.
Se nós olhássemos para nós mesmos e começássemos a vasculhar em nossa vida, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser transformado, antes de olharmos para o defeito e para as necessidades e as carências dos outros, começássemos a olhar para a nossa alma, as nossas fragilidades, aquilo que nós precisamos realmente de mudança, nós seríamos transformados, porque pela revelação e pelo entendimento, nós vamos buscar a nossa libertação. Mas eu creio que nesta noite, você está recebendo o entendimento de que o problema não está no outro, o problema não está lá fora, o problema está dentro de nós, mas Deus tem solução para os nossos problemas, amém? Deus tem solução. Mas se eu digo para você que o problema está dentro de nós, eu não posso também ser tão fatalista e tão terrível, de mandar uma mensagem dessa e não dizer onde está o problema, onde está a solução. E a solução também está dentro de nós. Se o problema está dentro de nós, a solução também está dentro de nós. Porque quando Jesus foi a Nazaré, na sua cidade, e ele fazia milagres em muitos lugares, eu tenho para mim que em Nazaré ele queria fazer muitos milagres ainda. Porque a sua cidade natal, havia muitos conhecidos, muitas pessoas, talvez ele tivesse já uma lista de pessoas carentes e necessitadas que iriam receber cura e libertação. E a Bíblia diz que como ele não foi bem recebido, como as pessoas não creram nele, ele não pôde ali fazer muitos milagres. E ele se admirou. Só tem 2 vezes na Bíblia que Jesus se admirou. A primeira vez ele se admirou em Nazaré, pela incredulidade deles. E a segunda vez ele se admirou com o centurião pela fé deles. Tem 2 coisas que realmente movem o coração de Jesus: a extrema incredulidade ou a extrema fé. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por falta de fé. O problema estava nas pessoas, mas a solução também estava nas pessoas. Sabe, Deus às vezes quer muito alcançar você e entregar a você a bênção que você precisa, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, mas muitas vezes não depende de Deus. Todas as coisas já estão preparadas e todas as coisas estão dispostas, preparadas para que você acesse elas, mas depende de você fazer esse acesso a Deus. Diga, não depende de Deus, depende de mim. Porque a solução está em nós. Nós vemos nos evangelhos como a solução está dentro das pessoas e como a fé é que ativa o milagre. Em Lucas capítulo 7, versículo 50, a prostituta que foi perdoada, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé. Em Lucas capítulo 8, versículo 48, a mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue foi curada. E Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, versículo 19, os 10 leprosos que foram curados, e quando aquele voltou para agradecer a Jesus, Jesus disse a ele: a tua fé te curou. Lucas capítulo 18, versículo 42, os 2 cegos, o cego de Jericó, aliás, Bartimeu, Lucas 18, 42, chegou para Jesus e disse: eu quero, seja feito conforme a tua fé, a tua fé. Mateus capítulo 8, versículo 13, o centurião que chegou pedindo um milagre para Jesus a respeito do seu servo que estava enfermo, quase à morte, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Em Mateus capítulo 9, versículo 29, os 2 cegos que vieram pedir um milagre para Jesus, ele disse: seja concedido conforme vocês creem. Em Mateus capítulo 15, versículo 28, a mulher cananeia que veio clamar a Jesus pela sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, diz: seja feito conforme a tua fé. É a tua fé. Diga, é a minha fé. E qual é a função dos apóstolos?
Qual é a função dos pastores? Qual é a função dos 70? Qual é a função dos discípulos? Se a cura está nas pessoas, se a cura está na fé das pessoas, é a fé que vai ativar, como nosso apóstolo sempre nos ensina, que Deus não se move por necessidade, Deus não se move por lamento, Deus não se move por choro, mas Deus se move pela fé, pela tua fé, pela sua expressão de fé. Qual é a nossa missão então? A nossa missão é despertar a sua fé. A nossa missão é ativar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e como crerão, se não há quem pregue? É preciso que alguém esteja aqui ministrando sobre você, sim, mas não é as nossas mãos, não são as nossas mãos, não é a nossa imposição de mãos, não é a nossa unção com óleo, não é isso que vai curar você. O que vai curar você é a tua fé no sobrenatural de Deus, neste lugar que é a igreja de Deus, que tem o poder para pisar serpentes e escorpiões, que tem o poder de Deus, que é a agência de Deus na terra, para promover cura e libertação. Deus estabeleceu esse lugar para te curar, Deus estabeleceu esse lugar para você ser liberto, e você está no lugar certo, e você está sendo ativado hoje, nesta noite, para receber a tua cura e a tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa função, ativar você. Quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós praticamos, proferimos algum ato profético, liberamos uma profecia sobre a sua vida, uma palavra profética, uma unção profética, não é o ato em si, tudo isso sim tem valor no mundo espiritual, mas nada disso vai funcionar se você não for despertado na sua fé, se você não sair da sua incredulidade, do seu comodismo espiritual, e der um passo de fé na direção de Jesus. Mas se você crer, diga eu creio, diga eu creio. Se você crer, se eu crer, se nós crermos, os milagres vão acontecer. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no Deus vivo e verdadeiro, na igreja do Senhor, que tem a mensagem de cura e de libertação para nós. Estamos sendo ativados na fé, e hoje Deus vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um aplauso a Ele, porque eu creio que Deus vai trazer libertação e cura para nós nessa noite. Aleluia! Ativados na fé, despertados na fé, pela vida dos nossos pastores, dos nossos apóstolos, daqueles que ministram sobre nós, somos ativados na fé, para recebermos os milagres de Deus. Agora sim vamos para o capítulo 10, para a missão dos 70, e na missão dos 70, ela era um pouco diferente, porque na primeira missão dos 12 apóstolos, Jesus deu a eles expressamente poder e autoridade e ordem para curar os enfermos e expulsar os demônios. Quando ele chamou os 70, era uma missão mais simples. Eles não precisavam fazer algo muito extraordinário. Eles apenas iriam às cidades pelas quais Jesus ia passar. Eles iriam à frente, como que preparando o lugar, o ambiente, para receber a palavra do Senhor. E Jesus disse: curai os enfermos que nela houver. Claro, havia algo de sobrenatural, sempre haverá algo de sobrenatural, e Jesus limitou na sua expressão apenas curar os enfermos. De repente eles foram e se depararam com novos desafios, coisas que não estavam muito bem no script. E como fazer diante disso? E eles voltaram com muita alegria, com muita alegria. Eles voltaram impactados, impressionados, porque eles sabiam que eles tinham autoridade para curar os enfermos. Eles sabiam que eles tinham autoridade, porque eles viram Jesus lhes dar essa autoridade para curar os enfermos. Mas ele disse: Senhor, até os demônios, nós não recebemos autoridade sobre os demônios, nós não recebemos autoridade para libertar as pessoas, mas até os demônios nos sujeitaram diante da palavra da pregação do reino. Jesus se alegrou com isso.
Jesus se alegrou de uma forma tão espetacular que ele fez uma oração de agradecimento a Deus. A Bíblia diz que Jesus se emocionou, ele ficou emocionado. Ele diz: Pai, graças eu te dou, Senhor, graças eu te dou. E ele deu uma explicação para os discípulos. Ele deu uma explicação. Ele disse: não estejam limitados naquilo que vocês apenas ouviram de alguém. Sobre vocês tem poder, muito poder e muita autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Aleluia! O que foi que chamou a atenção de Jesus? A ousadia daqueles discípulos. A ousadia. Eles não se limitaram, eles não se amedrontaram, eles não se acovardaram diante das afrontas do diabo, porque talvez eles não tivessem curado muitas pessoas, talvez não tivesse aparecido muitos paralíticos, ou cegos, ou mudos, ou surdos para serem curados. Talvez o diabo tenha levantado de uma forma tão tremenda a oposição, que os demônios se levantaram contra aqueles 70. Se levantaram contra eles, para os amedrontar, para os afugentar, para os restringir, para os limitar. Mas eles não se acovardaram diante da guerra. Eles sabiam que eles tinham um nome, eles sabiam que eles tinham uma base, eles sabiam que eles tinham uma autoridade, e diante daquela autoridade, eles deram ordem aos demônios, e os demônios se sujeitaram ao nome poderoso de Jesus Cristo. Sabe o que depende de nós? Sabe o que nós precisamos fazer para sermos libertos? Termos ousadia. Diga ousadia. Diga coragem. Diga coragem. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode. Ele não pode fazer nada além do que você permitir com ele. Entenda isso. Não fique pensando. Quando se toca nesse assunto libertação, alguns criam uma fantasia, como se o diabo fosse um grande chefe, que estivesse pronto a destruir todas as pessoas que se levantam contra ele. Não, você se levanta contra ele, porque você já tem o poder e a autoridade naquele que é todo poderoso, o nome de Jesus. Você pode pisar serpentes, você pode pisar escorpiões, você pode pisar toda força do maligno, e você não vai temer, e não vai acontecer nada com você, não vai vir retaliação. Esse negócio de retaliação, isso é coisa do inferno, é mentira do inferno. Você tem autoridade do nome de Jesus. Se levanta contra os poderes do inferno, se levanta contra os poderes das trevas, e repreende com autoridade o nome de Jesus. No nome de Jesus, repreende com autoridade, porque você tem essa autoridade. Você não está limitado, você tem essa autoridade. Nós vamos orar por você. Diga: eu tenho essa autoridade. Diga: eu tenho a fé que toca no meu Deus. Eu tenho a autoridade do nome de Jesus. Aqueles discípulos não eram apóstolos, não eram pastores, não eram homens escolhidos de eminência, não eram homens que estavam ali 24 horas com Jesus, orando e jejuando com ele, mas eles tinham a autoridade, e Jesus se alegrou, porque eles viram e eles sabiam que eles tinham essa autoridade. Querido, não é a minha imposição de mãos, não é a imposição de mãos de um pastor, claro que tudo isso é importante, mas é a tua fé na autoridade que Jesus já te deu. Você tem autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Nós vamos orar por você. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a dificuldade que você tem, o que você está passando, qual é a restrição que você está vivendo, mas saiba de uma coisa: essa guerra já tem um vencedor. Diga: sou eu. Diga: sou eu, o vencedor dessa guerra. Não tem como perder.
já está escolhido o vencedor. Você já é um vencedor, você é mais do que vencedor. O diabo não vai te parar, o diabo não vai te amedrontar. Você vai avançar e avançar e avançar, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Amém, glória a Deus.